Queridos irmãos, queridas irmãs espíritas, recebam o mais apertado abraço dos nossos irmãos da Paraíba. Com que alegria nós somos convidados a esse banquete de luz. Ou não é assim que estamos sentindo desde ontem? Desde ontem, quando iniciamos com a palestra do Antônio, e ele nos falava, nos atualizando as percepções sobre as mudanças que estamos verificando no mundo atualmente, e nos fazia refletir sobre os avanços científicos, a nos desafiar também que avancemos no campo emocional e no campo moral. Viemos depois encantados com o sábio e com toda a sua facilidade de comunicação para alcançar os nossos corações, no sentido de perceber estes tempos especiais a nos permitir uma conexão de outro tipo. E vimos também com Joselma, na sua simplicidade e ternura, a necessidade de vivenciar o Evangelho. E fomos caminhando nesta onda de relacionamentos sutis que se verificam, como agora, entre os dois planos da vida. Nesta grande assembleia, ou não estamos nos sentindo assim, como que acotovelados de irmãos que nos circundam do plano espiritual, interessados em partilhar com cada um a emoção deste momento, a emoção de estar sendo, como todos nós estamos sendo, convidados ao banquete do Senhor. Então, nesta perspectiva de sermos convidados a este banquete especial, na condição de convidados verdadeiramente, devemos refletir sobre o tema da noite de hoje. Estávamos a conversar antes de vir aqui e tanto Tato quanto Afro dizia: rapaz, olha este tema que você pegou, né? Até para que a gente possa descrever o tema, ele tem um tamanho, um peso, não é? Um peso inicialmente porque nos convida a refletir sobre racionalidade. E aí já temos um campo imenso de investigação sobre racionalidade. Depois, a racionalidade dos conceitos espíritas. Mas não é de algum conceito espírita, mas de todos os conceitos espíritas. E ficamos assim como imersos. Olha que desafio. Desafiar todos os conceitos espíritas. E aí nos presenteia também com outro tema de nos permitir fazer um seminário inteiro sobre a transição planetária. Então vejamos que não poderíamos efetivamente dar conta de tudo o que é a complexidade do tema, e sem ser algo como que muito pedante no academicismo, que não é a pretensão de fazê-lo no dia de hoje. Então, obviamente que nós teríamos que fazer um recorte e dar um encadeamento a esta reflexão, de modo que possamos sair daqui precisamente com a ideia de que aquilo que eu estava pensando desde ontem, de que talvez esta experiência, talvez estes dias que estejamos vivendo, ele signifique para nós. Eu gosto muito do título do filme, não necessariamente é o filme, mas o título do filme é interessante. O primeiro dia do resto de nossas vidas. Acho isso fantástico. Considerarmos que alguma experiência na vida nos coloca diante da ideia de que este é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Então, se nós pudermos sair daqui, ao fim deste encontro, com a ideia de que este é o primeiro dia do resto de nossas vidas, talvez tenha sido valido a pena a experiência de nos harmonizarmos neste encontro na perspectiva de sermos convidados para o banquete do Senhor. Então, este é o primeiro recado que nós gostaríamos de dar. Eu não estou vendo aqui, eu vou tirar aqui o relógio para significar que eu tenho uma limitação diante deste tema tão grande, né, para sermos assim condizentes com a programação. Então já está aqui a me orientar. Mas digamos, nós tivemos esta provocação, enfrentar esta ideia de que nós temos que tratar dos conceitos espíritas
e temos que tratar da ideia de racionalidade, abarcando a transição planetária. Mas vejamos nós, depois de passados 156 anos, 166 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, nós nos damos conta de que estamos imersos em conceitos de novo tipo, de conceitos que já penetram a nossa vida e que deveriam também ser pensados no aspecto transformador dele em nossas vidas e na sociedade. Não é verdade? Por exemplo, nós falamos de Deus. Ainda ontem conversávamos sobre a ideia de como Deus era tratado no Livro dos Espíritos. Obviamente que sim, é verdade, nós passamos por todo o Livro dos Espíritos e vamos encontrar Deus. Deus está presente em todas as perguntas. Mas é uma abordagem sobre Deus diferenciada de toda a experiência que nós tínhamos tido até então. Porque há um esforço de Kardec de colocar a temática adequadamente. Ele não pergunta como nós o fazíamos nas nossas experiências religiosas de até então, de querer ter um Deus antropomórfico, de querermos dar a Deus uma feição humana, e, portanto, seria talvez algo comum que se disséssemos quem é Deus. Mas Kardec vai atualizar para este pensamento racional do século XIX e nos dizer, na pergunta endereçada aos espíritos, aquilo que verdadeiramente deveríamos perguntar: que é Deus? E aí nós vamos nos aproximando deste Deus Criador de uma forma diferente do que até então fazíamos. E desafiávamos conceitualmente aquilo que podíamos desafiar na compreensão de Deus. Porque é verdade que todas as palavras que a gente possa direcionar para explicar Deus é insuficiente. E os Espíritos nos diziam isso. Não é? Nós não temos, com o nosso vocabulário, não é? Com o nosso nível de entendimento, capacidade de minimamente dizer o que é Deus. Mas até onde nós podemos, com tudo que já conseguimos evoluir ao longo do tempo, nós podemos ter alguns aspectos, valores que nós podemos associar a Deus. Então colocamos aí perfeição, nós colocamos infinito, para representar aquilo que são as manifestações de sua vontade, a justiça, não é? O amor, a misericórdia. E dizemos, é uma misericórdia infinita, é um amor infinito. Dizemos que é algo absoluto, ou seja, que é imutável, porque em Deus não ocorre aquilo que ocorre em nós outros. Nós nos desenvolvemos, mudamos, Deus não muda. Ele não pode mudar, porque se ele se aperfeiçoa em alguma coisa, significa que ele ainda não é, ele ainda não tem um estado de absoluta grandeza, e ele é o absoluto. Então vejamos que nós já percebemos Deus conceitualmente, conseguimos racionalizar Deus naquilo que é a dimensão de percepção de Deus, e aí tudo o mais que observamos na manifestação do amor de Deus tem que caber nesta conceituação. E aí nós desafiamos coisas que as outras religiões não conseguiam desafiar. Enfrentar o problema das desigualdades sociais. Enfrentar a situação de que resolvemos a nossa destinação última, depois da desencarnação, depois da morte, como queiram, não é? E nos encaminharmos para lá ou para cá, de acordo com atributos, ganhos na vida, na experiência, em que pese alguém possa viver 100 anos e ter uma trajetória que possa ser analisada, minimamente analisada, não é? Nos testemunhos, nos aprendizados, e alguém que morre em tenra idade, alguém que tem poucos anos de vida. E dizemos, como é que é essa equação? Como é que Deus oferece uma destinação para lá e para cá? Não é? Então nós desafiamos e começamos a criar elementos de percepção de Deus frente a nós inteiramente diferentes. Quando falávamos da vida espiritual, e é lógico que as culturas todas, antes da emergência do espiritismo, já abordavam a alma,
já abordavam o espírito, mas não na perspectiva daquilo que os espíritos nos informam sermos nós. Criação divina. Somos centelhas de Deus, centelhas divinas. Estamos, portanto, num caminho que vai da ignorância ao aprendizado e à iluminação. Somos viajantes de longo percurso. E aí concebemos esta vida espiritual como a verdadeira vida e estágios em que, aqui e ali, nós vamos retornando na carne para aprendizados outros específicos realizados aqui. E estamos, então, começando a incorporar elementos novos à nossa percepção. Falamos já de que nascemos, reencarnamos. Que morremos, desencarnamos. E continuamos. E continuamos esta trajetória. E esta trajetória se nos apresenta rica em estabelecendo novos concertos. Vejamos, a nossa percepção de família modifica. Porque estabelecemos vínculos na carne e dizemos, é meu filho, é minha filha, é minha esposa, é meu esposo, é o meu pai, é minha mãe. Mas quando vemos e percebemos a ideia da reencarnação, muitas vezes os arranjos familiares são arranjos de reajustes. E dizemos muitas vezes que nestes reajustes se estabelecem mecanismos de correção de rotas, de muitos desvios do passado. E temos uma compreensão da vida enriquecida pelos conceitos espíritas que se nos apresentam. E estamos, portanto, extasiados na compreensão da vida, tal como ela nos é oferecida pela doutrina espírita. E observamos os mecanismos de justiça de Deus sobre outros parâmetros. A justiça de Deus se estabelece com um instrumento extraordinário que é a reencarnação. Olha só, estes conceitos novos estão presentes e expande a nossa percepção da vida. Não é assim? Não é assim que nos percebemos? Nós nos sentimos enriquecidos espiritualmente, porque já temos estes elementos para analisar a vida, a experiência na Terra. Não é? E há algo de conforto espiritual nisto, porque ao longo da jornada perdemos entes queridos. A perda destes entes queridos, em que pese, dói profundamente. A perda do contato, do abraço, é assim que ocorre. A perda do abraço, do contato, da conversação. Nós sabemos, passamos todos nós por estas experiências. Quando nos referimos a nós mesmos na perspectiva de que nós iremos partir e iremos nos apartar dos afetos, ou na outra perspectiva, de que os afetos partiram primeiro e sentimos esta dor da ausência. Mas somos imensamente consolados porque sabemos que eles permanecem, assim como nós haveremos de permanecer, e que os laços amorosos que se constroem não se rompem. Eles permanecem, eles se refazem caminhos de encontros mais adiante. E começamos a pensar a vida como uma grande estação, uma estação de trem, em que aqui e ali nós podemos descer numa estação e não nos fazermos acompanhados de alguns afetos, mas logo em seguida haveremos de encontrá-los. E é uma alegria este reencontro. E não só temos isso na percepção de nossas vidas, como acompanhamos os nossos irmãos de jornada. Cada uma das psicografias que nos são possibilitadas ver, que nos falam sobre os reencontros, que nos dão conta da permanência da vida, embalam o nosso coração de esperança. E é isso que Kardec, em última instância, nos confere a refletir na conclusão do Livro dos Espíritos. Eu falo, às vezes, da conclusão do Livro dos Espíritos, assim como a introdução do Livro dos Espíritos. Porque eu não sei se acontece com vocês, mas, em geral, eu percebo isso em todos os locais. Eu tenho a impressão que aqui não, porque no Rio Grande me disseram que as pessoas são muito estudiosas e veem de capa a capa o Livro dos Espíritos, né? Mas nos outros locais, em geral, isso não acontece. As pessoas centralizam nas perguntas. Porque tem aquela história, eu estou vendo a pergunta e vai ter ali a resposta, não é,
dos amigos espirituais. E aí a gente deixa a introdução, não, porque Kardec está fazendo aqui uma introdução para dizer como é que ele fez aqui o Livro dos Espíritos, e lá na conclusão, é um fechamento daquilo que já está aqui, e aí nos concentramos ali no miolo, né, do Livro dos Espíritos. É lógico, cada pergunta é um tesouro, não é? Nós vejamos aqui que eu estou passando largamente pelos conceitos, unicamente para poder me centralizar em algumas coisas que gostaria de dizer, né, para não ficar enfadonho em destacando coisas que vocês conhecem, porque, como eu sei, leram de capa a capa o Livro dos Espíritos. Mas as conclusões, nós muitas vezes deixamos de lado, não é? E aí há uma coisa riquíssima, porque Kardec vai localizar aspectos fundamentais, não é? E há também uma ideia presente aí, não é? Que nós haveremos de destacar mais adiante, ou seja, a ideia que Kardec nos oferece sobre as bases do Espiritismo e também sobre aquilo que provoca em cada um de nós o Espiritismo, que é um pouco para a gente analisar aqui. A ideia é essa. Depois, certamente, vocês vão se deliciar com Afro e ele, na condição de psicólogo, haverá de completar esta terapia, né? Inicia-se assim, a gente vai falando e cada um vai percebendo o que é que acontece. A doutrina espírita me transformou até agora de que dimensão? Porque eu estou vendo aqui, eu tenho uma percepção de que aqui o pessoal do Rio Grande, eles já estão mais avançados, certamente, do que nós lá no Nordeste, e tem uma experiência com o Espiritismo que perpassa algumas encarnações. Pelo menos eu estou percebendo isso aqui. Tem gente que já está na terceira geração de Espiritismo, né? Foi, aí voltou, disse, eu quero voltar porque eu tenho muito a fazer com o Espiritismo, aí volta, reencarna. Aí depois, disse, mas eu tinha mais a fazer, aí voltaram aqui. Eu sei que aqui tem algumas pessoas que têm já a terceira vestimenta carnal no Espiritismo. Então tem realmente uma construção extraordinária a nos ofertar. Mas bem, vamos passar por isso na nossa reflexão. Mas falávamos sobre esses conceitos, e veja, o encadeamento desses conceitos, a ideia da reencarnação, de que somos espíritos imortais, somos viajantes a caminho da luz. Acho maravilhosa essa compreensão, e como Emmanuel sugere toda essa trajetória nossa, né? Naquele livrinho tão pequeno e tão rico de conteúdos, a caminho da luz, né? Somos viajantes a caminho da luz. E nesta perspectiva, nos é colocada, porque Kardec, eu também vou lembrar vocês novamente, que leram de capa a capa, a última pergunta de O Livro dos Espíritos, Kardec enfatiza uma coisa que depois, em outros instantes, nas comunicações havidas em seu tempo, ele tinha recebido muito da parte dos espíritos mensagens que diziam: são chegados os tempos. São chegados os tempos. E ele pergunta, não é? Os espíritos dizem que são chegados os tempos e tal. A Terra haverá de ter uma experiência de ser um mundo feliz, não é? E o Espírito São Luís vai exatamente colocar. E coloca inicialmente a explicação de que, de fato, se aproxima o tempo de grandes transformações na Terra, não é? E ocorre de colocar umas, digamos, advertências a nós outros. É a última pergunta do Livro dos Espíritos. Certamente que vocês imediatamente já captaram essa pergunta, porque leram ainda há pouco, na semana passada, deram uma lida antes desse encontro, então está vivo na memória de vocês esta pergunta. Mas bem, vejamos, e há esta resposta colocada para Kardec. Estou dizendo isso porque nós fomos convidados a tratar aqui da transição planetária. E a transição planetária, nos últimos tempos, nós temos ouvido falar muito. E não há quem falte, né? Primeiro porque havia já a percepção de transformações, nunca nos chegam de uma única fonte, não é? Entre os espíritas estamos falando desta categoria, transição planetária. Mas, nas outras culturas, o esoterismo nos falava da era de Aquário, não é? Nós tínhamos a ideia de que
em outras e outras denominações, falávamos, os nossos amigos cristãos, evangélicos e tudo mais, nos fala da volta do Cristo, não é? Nós não acompanhamos isso. A época de Jesus também se falava muito, havia aquela percepção da chegada do Messias, e todos se movimentavam na ideia da volta do Messias. Pois bem, nesses tempos, estamos falando em diversas direções. A ciência se ocupa dessas grandes transformações ocorridas no campo científico que impactam a nossa vida. Agora mesmo estamos mergulhados na ideia da inteligência artificial e o que ela pode alterar as relações de trabalho, a forma como nos comunicamos, não é? Sem pensar na inteligência artificial, só quando já pensamos nas redes sociais, nós já temos um campo imenso de investigações. Mas voltemos para a doutrina espírita e o termo transição planetária. Porque quando falamos transição planetária, adentramos nos conceitos espíritas. São os conceitos espíritas que estão dialogando conosco, nos falando de transição planetária, não é? E, em 2006, preparando, digamos, o caminho para a atualização desses termos, vejamos, eu estou dizendo que a transição planetária já é dita por Kardec há 166 anos, que são chegados os tempos. São chegados os tempos. Então, a transição planetária já se inicia ali. Não é? Já se inicia ali. Então, por que estamos agora, nesse instante, falando de transição planetária? E alguns dizendo, quais são os sinais? Porque adoramos os sinais. Nós, quando vamos falar sobre grandes transformações, queremos os sinais. Há 2000 anos, queríamos os sinais do Cristo. Chegávamos juntos ao Cristo e disse quais são os sinais que ele tem a oferecer, que é o Messias. Não é? Quais são os sinais do Cristo que ele oferece? E agora mesmo, eu tenho a impressão que algumas pessoas, não todas, vieram a este evento dizendo, eu quero saber o que é que aquele rapaz vai nos falar sobre os sinais da transição planetária. Porque eu quero saber se de fato estamos na transição planetária. Há uma inquietação, precisamos saber. Não é? Será que ele vai dizer que, de fato, a Covid significa o sinal definitivo de que estamos na transição planetária? Porque a transição planetária nos é dito, numa mensagem de 2006, dizia Joana, sobre a grande transição, e esta mensagem causou um furor, né? A grande transição. 2006. Depois ela inseriu num livro, que eu não vou me lembrar agora o nome, de um ano depois, mas a mensagem já era conhecida em 2006, por Divaldo Franco. E dizer, são chegados os tempos que eram preditos pelo Senhor. E as pessoas, todo mundo começou a ler o Evangelho de Marcos para ver o sermão profético, né? E observar o que era a grande transição. Né? E observava tudo aquilo que o Cristo nos falava, né? E que foi depois tomadas pelos grandes pensadores e também por aqueles que, como Nostradamus, previam situações do futuro. E nós buscávamos ver aonde Nostradamus falava alguma coisa que nos sugerisse ser chegados os tempos. Não é? E aí ocorrem alguns eventos. Quando ocorreu, por exemplo, as Torres Gêmeas, não é? Aquela tragédia incrível, são chegados os tempos. Em cada um desses eventos, 2012, porque era trazido a efeito de que ocorreria em função de uma conversa solta de Chico Xavier falando sobre 2019, pronto, 2019 é a data limite. E estamos nesta agonia de sabermos esses sinais externos da transição planetária. Não é? Porque não trazemos em nosso coração o que efetivamente proporciona a transição planetária. A transição planetária precisa de um algo mais que está dentro de nós. Dentro de nós. Afinal de contas, não foi ele mesmo que nos disse há 2000 anos e não entendíamos. Não entendíamos. Porque esperávamos o reino de Deus.
Esperávamos um Messias que fosse o líder dos exércitos, que nos possibilitasse libertar do jugo romano e implantar finalmente o reino do povo eleito. E somos herdeiros desta tradição. Queremos que o Cristo venha a nós e construa o seu reino. Já não falamos mais do reino de Deus, mas esse reino do mundo de regeneração. Porque somos assim, como que ansiosos de ver esse mundo de regeneração. E muito desta agonia nossa, do mundo de regeneração, é porque estamos insatisfeitos com a qualidade e a condição da nossa vida. Eu falava aqui anteriormente que éramos aqui convidados no banquete do Senhor. E todos imaginaram que eu estava falando unicamente desta experiência de estarmos aqui no evento. É verdade. Este é um banquete de luz. Mas não falo só isso. Estarmos encarnados neste período é estarmos convidados ao banquete do Senhor. Fomos convidados. Quando fomos convidados à reencarnação, estava lá dito no nosso convite, olha, vocês vão lá e vai ter a Covid-19, vai ter a intolerância, né? Vai ter todas essas coisas que a gente está vendo, o divisionismo nas famílias, aquilo que era tratado também no sermão profético de Marcos. Olha, está aqui. Quem é que topa aí? Opa! Todos nós levantamos as mãos. Eu estarei lá, Senhor. Ainda mais que você vai nos dar a condição de termos a doutrina espírita, para estarmos lá, interpretarmos, racionalizarmos, nos instrumentalizarmos para atuar nesta experiência. E nos candidatamos, dizemos, eu vou, eu topo. Então já fomos convidados. Mas quando a gente vem para a carne, tem um negóciozinho chamado um esquecimento. E a gente leva a efeito esse esquecimento não naquilo que o Cristo nos proporciona, que o Pai nos proporciona. Um esquecimento para suavizar, que a gente não olhe o outro como o inimigo do passado. Não é? A gente não se perca na culpa dos erros do passado. Aí a gente topa esse esquecimento e se esquece mesmo. Esquece, inclusive, as coisas, as tarefas que tinha se comprometido a realizar. E elas vêm em forma de ofertas. Vamos lá. Falava ontem aqui a Joselma sobre a história. Vai ter mesmo o seminário, ela toda temerosa com as chuvas e tudo mais. Então, eu espero que ele diga que não vai ter, né, que vai adiar. Mas aí vem o convite, e no convite eu vou. Vamos. Não é? Porque fomos convidados. Fomos convidados. Em cada uma das ocasiões em que nos fazemos convidados, levantemos as mãos para sermos coerentes com o instante que, antes de virmos, nós levantamos as mãos para estarmos aqui. Ou não foi assim? Ou achamos que estamos realizando mais do que estava programado? Eu vou dizer uma coisa assim, pode ser que entristeça um pouco. Né? Em geral, quando os espíritos nos informam, né, no retorno, eu estou falando dos espíritos dedicados no espiritismo, então, poxa, eu devia ter feito muito mais. O que estava programado era fazer muito mais. Né? Tem um líder lá de uma casa espírita lá em Campina Grande, fundador de uma casa espírita, de lá, décadas, né, dedicados. A gente tinha a maior admiração por ele. Ele vai, desencarna e a primeira aparição no centro espírita. Poxa, eu devia ter feito muito mais. E quando ele diz que devia ter feito muito mais, a gente cai no chão. Eu não faço nada, né, comparado com o seu Chico. Imagine. Né? Então, essa percepção de sermos convidados neste instante da grande transição planetária. Alguns já foram chamados, como eu dizia, e eu tenho essa percepção aqui, né, de que alguns estão na terceira geração espírita, né, dentro da transição planetária, e ainda estão buscando sinais da transição planetária. Né, querendo saber da transição, para se certificar que tem a transição planetária. E o desafio, efetivamente, não é esse. Não é um desafio que vem de fora para dentro, mas de dentro para fora.
Este é o desafio que estamos convidados a perceber. Então, obviamente, que nesta percepção nós temos que adentrar naquilo que Kardec nos fala sobre a questão de vermos o Espiritismo nas condições em que ele nos oferta uma mudança extraordinária na nossa vida. Diz Kardec, sabe qual é a força do Espiritismo? Eu acho isso muito importante, porque tem uma discussão menor no Espiritismo de querer dizer que o Espiritismo não tem nada a ver com religião e tal. Não é? Obviamente que não na concepção religiosa, porque Kardec sabia disso, que Kardec não estava fundando uma nova religião. É óbvio, isso não era. Era uma doutrina de bases filosóficas e científicas, é verdade. Mas ele dizia que a fortaleza do Espiritismo estava em que ela se baseava, ela tinha a sua sustentação nas bases da religião. Falávamos aqui agora. O que trata o Livro dos Espíritos? De Deus, da alma, não é verdade? Do espírito que somos, da destinação dos espíritos, não é? Essas coisas que são próprias da religiosidade são bases da reflexão espírita. Então ele trata, na conclusão do Livro dos Espíritos, que as pessoas em geral não leem muito, mas ele diz isso claramente. A fortaleza da doutrina espírita está assentada nisso. E depois ele diz, e está assentada a fortaleza da doutrina espírita nas bases racionais com que ela se estrutura na ciência e na filosofia. Então, de fato, nós temos estas bases estruturantes da doutrina espírita na ciência que investiga, na ciência que busca desvendar, naquilo que a filosofia, ou seja, recolhe dos conhecimentos científicos de um novo tipo, porque Kardec diz, a ciência espírita, ela não inaugura nada de novo. Vejamos, a ciência material, que é toda relativa, a gente acaba de ter um desenvolvimento científico, esse desenvolvimento científico, ele é válido até que haja um outro desenvolvimento da ciência que comprove que aquela ciência já não é mais válida. Então é tudo temporário no conhecimento humano, né? O conhecimento que fazemos da matéria, não é? Ela é toda provisória, todo conhecimento científico é provisório até que uma nova verdade se implante, não é? Mas quando falamos da ciência dos espíritos, ela nos fala de leis que são absolutas, porque são divinas. Então, o que ela vai desvelando passo a passo é apenas o conhecimento de uma verdade imutável. E isto nós só alcançamos quando nos iluminamos espiritualmente. E para nos iluminarmos espiritualmente, temos que ter um caminho da vivência que a religiosidade opera dentro de nós. Olha que coisa. Então, a racionalidade espírita, ela não é uma racionalidade que ela estigmatiza ou que ela afasta a religiosidade. Porque Kardec mesmo disse isso. Então, causa uma falsa polêmica a ideia de que a doutrina espírita não envolve religião. Ela não envolve religião no seu formalismo, nos dogmas, naquilo que já conhecíamos por religião. Mas a religiosidade, e diz Emmanuel, ninguém que intente retirar a religiosidade da vida das pessoas, porque haverá de se frustrar. Porque a religiosidade, ou seja, aquilo que nos liga, porque a religiosidade, em última instância, é isso, aquilo que nos liga ao Criador está presente na nossa consciência. Já nascemos, reencarnamos com a concepção de Deus e das leis que regem o mundo, já adormecidas no nosso inconsciente. Aqui e ali revelamos, não é? Na nossa educação, nós vamos desvelando conhecimentos que já estão dentro de nós. Então vejamos que estas bases, a religiosidade, a filosofia e
a ciência, elas se harmonizam naquilo que Emmanuel fala de um triângulo, né, todo especial, que nos vincula nisso. E nos fala desta ideia que muitas vezes a gente fala sobre a fé raciocinada. E festejamos esta ideia, esta categoria nova, em que a nossa fé é uma fé raciocinada, que enfrenta a razão, que enfrenta os desafios e o desenvolvimento da ciência. E dizemos, olha que coisa maravilhosa. Eu sei por que creio. Ainda ontem dizia Joselma, e é verdade, eu não apenas creio no sentido daquilo que a crença usualmente é usada por nós, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção sobre a imortalidade da alma. Eu tenho convicção de que a vida continua, não é assim? Nós não sentimos isso? É uma convicção. E dizemos isso porque eu baseio a minha crença, o meu mover em fé, eu baseio isso na razão. Uma razão filosófica que me mostra a lógica da justiça de Deus e eu me sinto absolutamente fortalecido em conceber Deus assim, justo, plenamente justo. De que se eu hoje estou diferente de outros, não é? Porque eu sempre digo assim, os nossos amigos evangélicos, eles têm a ideia de nós renasceremos na carne. Eu digo, mas isso é uma maldade. Eu digo assim, na minha idade, obviamente, né? Para os mais jovens haverão de ter outros referenciais. Eu digo, por que eu tenho que voltar com este meu corpo? Eu não podia vir como Gianecchini, não é verdade? Não é verdade? Algumas pessoas haveriam dizer, por que não Gisele Bündchen, né? Alguma coisa. Isso na minha idade, obviamente. Mas existem outros referenciais mais modernos para os mais jovens, né? De dizer assim, quero voltar no corpo, mas não nesse, né? Posso voltar no outro, né? Então, primeiro essa dimensão. Nós estamos diante de uma justiça, de uma beleza, de uma compreensão desta justiça de Deus magnífica. Mas ficamos encantados porque, digamos, Kardec sabe disso, dialoga com São Luís e quando vai realizar os trabalhos do Evangelho segundo o Espiritismo, trabalha um capítulo inteiro sobre a diversidade dos mundos, e aí nós olhamos a Terra e vemos este nosso mundo que antes, as religiosidades, as experiências religiosas que tínhamos no passado, nos informavam que éramos os eleitos de Deus. Todo esse universo que ontem nos foi apresentado pelo Antônio aqui, nos dizendo, a gente tem uma percepção por telescópio de que 40 bilhões de anos para lá, 40 bilhões de anos para cá, não é? Nós temos esta amplitude de percepção do universo, que a gente sabe que vai muito além. Isso do universo conhecido, porque sabemos e trabalhamos com a ideia de multiversos. Aí a nossa percepção, não é? Fica uma loucura da compreensão da criação divina. Mas, bem, nós temos este desafio de perceber a riqueza da criação divina. Mas por que era que eu tinha dito mesmo essa coisa agora? Eu falei desse desafio imenso. Eu queria recolher para a doutrina espírita naquilo que ela nos provoca do entendimento e da percepção da nossa transformação. Vejamos, somos desafiados por esse caminho de investigação científica que nos alarga a percepção em absoluto daquilo que é, digamos, distanciado de nós. Os planetas, as galáxias, né, que estão há bilhões de anos. E precisamos adentrar dentro de nós para nos conhecermos e vermos se esses ricos conceitos que nos permitem conhecer a beleza da obra de Deus, a justiça de Deus, que nós, em utilizando palavras para associar a Deus, dizemos perfeita, absoluta, infinita, olharmos nós dentro desse desafio. Porque este mundo que agora abrimos a percepção, antes achávamos que éramos os escolhidos, hoje, quando nos desafiamos a ver que somos um grãozinho de areia na imensidão do infinito de Deus. E esse infinito não foi construído unicamente para nos iluminar à noite, para que tivéssemos astros ali a brilhar, não é?
para as noites ou para nos guiar nas nossas navegações dos primeiros momentos. Dizem, olha que coisa maravilhosa, Deus criou todo este universo, que hoje a gente sabe que essas estrelas estão a bilhões de anos-luz. Se viajássemos na velocidade da luz, iríamos chegar lá em bilhões de anos. Olha que coisa. E Deus não desperdiça. Nós desperdiçamos as coisas de Deus, mas Deus não desperdiça nada do que constrói. Então existe vida pulsante, intensa, em todos os espaços, inclusive naquilo que consideramos o vazio, o nada, entre estes planetas, Então vejamos, e cada um tratados por Deus com perfeito amor. Olha só, em que pese sermos tão pequenos na criação, nós sabemos que somos infinitamente amados por Deus. Olha que coisa. É uma coisa, quando a gente tem 3, 4 filhos, a gente já tem dificuldades para tratar de um com a mesma intensidade do amor do outro, não é verdade? Em geral, a gente faz uma coisa, pelo menos as mães, acontecia lá em casa, né? Era sempre assim, eu sabia, quando vinha o próximo filho, aquele filhozinho mais velho eu tinha que dar mais carinho, porque ela ia ter que ter mais cuidado com o mais novo, porque tinha que dar de mamar, essas coisas todas. Então tem essa escolha, porque a gente tem que priorizar, mas com Deus não acontece isso. Ama-nos igualmente, não é? E quando somos inundados por essa percepção, a nossa razão, a forma como interpretamos a vida amplia-se imensamente. É isso que o Espiritismo provoca nas nossas vidas. O Espiritismo provoca isso em nós. E diz Kardec. Então, as pessoas se aproximam do Espiritismo por 3 razões. Assim acontece. Eu acho que vocês têm visto isso nos centros espíritas. Quem chega às portas do centro espírita chega por quê? Em geral, não chegam pelo amor. Não é verdade? Alguns chegam. Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul, a maior parte das pessoas chegam aos centros espíritas por amor. Mas lá, entre nós, né? Lá entre nós, 99% chega pela dor. Chega pela dor. Não é verdade? E não é assim? E chega também por uma coisa. Às vezes chega porque, abastecidos nas suas religiões, por uma ideia de Deus e por uma ideia de que, em havendo morte, haverão de ficar no sono eterno até serem despertados quando da vinda do Senhor. E imagino a aflição que deve ser a pessoa imaginar que vai morrer e dizer, vou para o sono eterno. Deve ser uma coisa louca de imaginar isso, né? Mas em pensando desta forma, aí morre alguém na sua família, vai bater no santo. E chega bem assim, aquela coisa, diz, olha, eu sou católica, eu sou evangélico, mas aconteceu uma dor, né? Aí bate na porta da casa espírita. Então, a primeira coisa que nos faz vivenciar o conhecimento espírita são as manifestações. É o fenômeno. O fenômeno atrai. E na história do espiritismo, a primeira força do espiritismo, diz Kardec, são os fenômenos. Não é? E é isso que, digamos, a ciência espírita abastece, porque ela nos permite a ideia da comunicação entre os espíritos, ela nos dá uma ideia do mundo espiritual, as comunicações se fazem, e essa experiência nova, dessa ciência nova, a ciência dos espíritos, nos abastece. Nos abastece. Mas bem, há um segundo tipo de espírita que é trazido por Kardec, que são aqueles que se afeiçoam já, não mais só unicamente ao fenômeno, mas que se interessam pela riqueza do entendimento proporcionado, pela articulação desses conhecimentos científicos num saber que a filosofia nos proporciona, de encadear isso em leis que nos ofertam a lógica desses conhecimentos. E somos abastecidos disso e ficamos encantados em saber sobre a reencarnação, dizemos, que coisa maravilhosa sabermos disso. Não é? E que consolador é saber disso. Não é? Mas, diz Kardec, uma grande maioria desses que se encantam com a filosofia ficam nisso e não fazem uso
disto que os encanta. Mas diz Kardec que existe uma terceira qualidade de espíritas, que são aqueles que, abastecidos pelo conhecimento, abastecidos pelo aquilo que a filosofia e a ciência nos proporciona, utiliza isso na sua vida, transforma-se e, portanto, diz Kardec, estes são os espíritas cristãos. Há os espíritas experimentadores do primeiro tipo, os espíritas imperfeitos do segundo tipo e os espíritas cristãos. Então, esse desenho é o que nós temos que começar a perceber o que somos verdadeiramente. O que o Espiritismo nos fez? Nós somos os inquiridores, aqueles que se aproximam para ver o fenômeno. Em que vamos para a palestra espírita quando o tema é mediunidade, aí a gente vai. Não é? Porque nos agrada a ideia. Se tiver um grupo de estudos mediúnicos, pronto. A inscrição passa dos 100. Só temos 20 vagas, 100, né, para estudos mediúnicos. Né? Nos candidatamos, porque queremos ver. Se eu mesmo que eu não tenha mediunidade, mas eu quero ver o fenômeno mediúnico. É bom de ver, né? É interessante. Né? E se vier uma mensagem para mim, pronto, aí melhor ainda. E eu me inscrevo lá. Né? Mas depois, a questão da lógica, o estudo da filosofia, nos adentramos no estudo das obras espíritas e vamos nos abastecendo, e isto nos encanta. Mas depois é preciso saber, nos transforma? Estamos mudados? Eu ajo, eu penso, eu realizo coisas na vida em função disso que recebi com o Espiritismo? Esse é o desafio. Sermos espíritas cristãos, segundo Kardec. Portanto, a nossa religiosidade nos vincula a esta moral cristã. Não por acaso nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo ali fazendo, né, um estudo sistematizado daquilo que é a excelência das leis morais trazidas pelo Cristo. Não é por acaso. Não existe acaso na construção de Kardec. E Emmanuel nos fala, nós pensamos muito na fé racionalizada. É preciso também destacar a iluminação da razão. A iluminação da razão. Então precisamos de um agir que nos movimente a ser aqueles que, elevando-se ao alto na procura de Deus, conseguem enxergar mais longe com os instrumentos da razão, da ciência e da filosofia espírita. Nos transformar. Esse é o desafio. Sermos assim, transformadores em nós do mundo que queremos. E aí, muitos haverão de dizer, mas esse mundo não muda? Fala, olha, desde Kardec falando ali, em 1857, São Luís dizendo que são chegados os tempos, e esse tempo não chega nunca. Aquelas pessoas que estão aqui na terceira geração espírita, e dizem, mas não é agora. Os espíritos não nos diziam de que esse processo se dá de inopino. Aquelas coisas que se falavam, os grandes tormentos e os grandes testemunhos, muitos deles já ocorreram. Ou vocês acham que a Primeira e a Segunda Guerra faz parte do quê? Da transição planetária. A gente está vendo ali uma guerra na Ucrânia. Lógico que temos os temores. Ainda existe aquela possibilidade de alguém apertar o botãozinho e sair aquela bomba nuclear. Nós temos esses problemas aí ainda. Mas nós tivemos já outros instantes muito gravosos. 2 bombas foram lançadas sobre o Japão. Atômicas, essa é uma experiência. Já faz parte desse processo de transição. Tivemos algo suave com essa pandemia. Alguém haverá dizer, mas como suave numa coisa dessa? Estou falando dos tormentos vivenciados pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. Grandes tormentos quando comparados a esta situação. E tantos outros, mas estamos vivendo, sim, instantes inquietadores. Porque não estamos vendo junto a nós outros crescer a ansiedade, a depressão, a angústia.
Não vemos ao nosso redor o suicídio. Falava aqui Tato sobre acontecimentos lá na Inglaterra com crianças, e esse era um dos, acho que nas obras póstumas, né, que é dito lá que os tempos, né, da transição vão ser caracterizados por suicídios de crianças e tudo mais. Olha só que coisa. Estamos vivenciando essas coisas. Os grandes tormentos, a grande pandemia, são as doenças da alma, a nos convocar a refletir sobre o nosso papel. Eu tenho algo, se eu não estou enganado, algo em torno de uns 14 minutos, é isso? Me atualizem se eu estiver errado. Vejam se é isso. Então, se for isso, vai dar para eu concluir a minha exposição. Porque eu queria falar aqui, para a gente ter uma reflexão e não ficar tão, digamos assim, distanciados desta percepção do autoexame que temos que realizar, de que no Evangelho nós temos uma lição extraordinária feita em forma de parábolas pelo Cristo Jesus. O Cristo Jesus nos trazia a parábola do semeador. Acho que todos já conhecem, porque também eu soube que aqui no Rio Grande do Sul as pessoas estudam o Evangelho. Não é verdade? É um estudo sistematizado do Evangelho. Já há algum tempo eu decidi que na minha vida a gente tem que fazer algumas escolhas, porque senão você não dá conta de tudo, né? Eu estava dizendo ao Afro, porque eu fui beneficiado nesses dias, eu vim 4 horas de Porto Alegre para cá, junto com um professor meu agora da vida, que é o Afro, né? Porque eu sou da área de economia. Então, fiz toda a minha carreira em economia, sou há 35 anos professor da Universidade Federal lá em Campina Grande, então minha carreira já está no finzinho, imagino eu, né? Do ponto de vista daquilo que fiz na universidade até agora com a economia. Mas a gente é um bichinho danado. Como a gente se acha que é aprendiz, eu gosto de vez em quando, ir por campos novos. Aí inventei achava que estava fazendo pouca coisa, de iniciar um curso de psicologia. E aí eu, todo animado que comecei a fazer, imagine eu já, tenho 59 anos, aí vou para uma sala de aula com meninas de 17, 18 anos. É uma experiência fantástica. Eu recomendo a todos, eu estou aprendendo muito nisso. E nessa experiência, chego e venho na van com Afro. Aí, pronto, me deleito, né? Porque eu vou cutucando ele e ele passa um tempão ali falando, né? Para que eu fique mais entusiasmado com a ideia de estudar psicologia. Mas vejamos, porque nós temos um esforço de reconhecimento de nós mesmos. E acho extraordinário esse ensino de Jesus, que todos haverão de lembrar, portanto, não vou me aprofundar muito na parábola, porque vocês já o conhecem. É aquela passagem, como Cristo nos ensinava, de uma forma tão... Sim, eu dizia assim que eu me decidi a fazer grupos de estudo do Evangelho. Então, lá na nossa sociedade espírita Joana de Ângeles, eu coordeno trabalhos de estudo do Novo Testamento já há algum tempo. Então, passamos pelos evangelhos sinóticos, o Evangelho de João, para mim, é um evangelho todo especial. Tem um carinho muito especial. Né? Há quem goste mais de Lucas pela beleza estilística e tudo mais, há quem goste de Mateus, porque basta o Sermão da Montanha, não é verdade, Tato, que já tem tudo. Mas o Evangelho de João tem uma beleza incrível, porque ele nos fala não de Jesus Cristo, ele nos fala do Cristo de Deus. Né? Tem uma síntese fantástica ali no início, que é aqueles 18 primeiros versículos do primeiro capítulo, em que ele apresenta tudo o que é a vida de Jesus em 18 versículos. Tudo que ele vai tratar no Evangelho está ali em síntese nos 18 primeiros versículos. E ele nos diz sobre o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que coisa fantástica. Isso causa confusão, porque as pessoas acham que Deus e Jesus é a mesma coisa. O nesse sentido, é ser da mesma natureza, ou seja, está em perfeita sintonia. Aquilo que ele pensa, que ele age, que ele faz, é exatamente aquilo que é a vontade do Pai. E é essa a questão. Mas é o verbo no sentido de que não alcançamos Deus. Deus não se apresenta materialmente, porque não é próprio esta apresentação de Deus, mas Deus se manifesta através do verbo, do pensamento. Então, o Cristo, o Espírito Crístico,
traz-nos a ideia de Deus. E com a revelação do Cristo, nós temos uma coisa distinta daquilo que tínhamos posteriormente com Kardec e do que tínhamos com Moisés. Moisés recepciona uma revelação porque há uma vontade de Deus de se fazer revelar. E aqueles que recepcionam dizem, somos escolhidos, o povo de Deus, porque eram aqueles que tinham capacidade de entender aquela concepção de Deus único. No meio de tantas concepções desvairadas de deuses de pedra, aquele povo tinha esta capacidade de refletir. Com Jesus, olha que coisa fantástica. Com Jesus, imaginemos Jesus diante de nós e retornemos no tempo. Estamos há 2000 anos e Jesus está presente aqui, frente a nós. Nós temos uma antecipação do futuro. Olha que coisa fantástica. O tempo futuro se apresenta diante de nós. Porque se tivermos a ideia de Deus que nós temos é vendo Jesus. Olhando Jesus, sabemos como pensa Deus, qual é a vontade de Deus, como ele se expressa. O amor de Deus se faz presente em Jesus. E há um movimento extraordinário. Não é que o céu transmite uma revelação ao povo, os 10 mandamentos. E foi feito. E ali o povo judeu criou penduricalhos, regras outras, que eram de organização de um povo violento, para dizer que aquilo era a lei de Deus. E transformaram. E vem Jesus nos revelar a sua vontade divina, dizendo o que é essencial daquela lei que tinha. Era lembrar a eles que o fundamental era amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E que tudo mais que tivesse em acordo com isso estava válido. O que tivesse em desacordo deveria ser colocado em distância. E depois, quando temos a revelação kardeciana, temos um outro movimento extraordinário, porque há uma vontade divina de se expressar. Os espíritos começou com todas as manifestações do século XIX, porque havia uma vontade divina de se expressar. Mas havia um movimento humano, racional, não é? De inquirir os espíritos, e aí se estabelece um diálogo científico, humano, com a vontade divina de se expressar. Olha que coisa linda. Estamos diante disso. E aí podemos agora refletir sobre aquele ensinamento do Cristo de há 2000 anos que nos falava sobre parábolas. A parábola do semeador tem isso. Porque Cristo fazia isso. Chegava diante da população e ali é dito que estava ao largo do lago de Genezaré, e naquele lago de Genezaré ele começa a falar de que o semeador saiu a cultivar, a semear. Então vejamos, era como se ele tivesse ali e mais adiante tivesse alguém semeando. Naquele tempo semeava-se o campo dessa forma mesmo, pegava assim um saco com a semente e lançava-se. Então estamos imaginando isso, o Cristo está vendo e as pessoas estão percebendo. É como se o Cristo falasse e ele dissesse assim, o semeador saiu a semear, e tivesse ali o exemplo. Porque Cristo ensinava assim, com as coisas possíveis. Falava do grão de mostarda, falava da rede de pesca, falava de coisas que eram visíveis para eles. O semeador saiu a semear. E aí cai aqui, ali, acolá, a semente. Em terrenos. Quem é muito criterioso vai dizer, este semeador é inepto. É ineficiente, porque ele joga semente em todo canto. Aí joga uma semente à beira da estrada. Joga uma semente num terreno pedregoso, joga uma semente num terreno cercado de espinhos, a gente fica com a ideia de que esse semeador é ineficiente. Mas não é isso. O Cristo não está falando sobre o semeador. O semeador distribui as sementes, já sabemos. A semente é a palavra do Senhor. Não é? Mas o terreno é que interessa, porque há terrenos que são endurecidos, de beira de estrada. Né, onde passam as pessoas, onde passam os animais, vai ficando endurecido. Você joga a semente e ela não penetra no solo. Não é verdade? A palavra de Deus não penetra no coração endurecido. Aí vem o inimigo, que é a ave, bica a semente e leva para longe. Não é assim que acontece com os corações endurecidos? Há circunstâncias outras em que a semente cai num terreno pedregoso. Não é que seja só pedra, é aquele terreno que tem uma camada de areia. Ela penetra a semente, mas só que embaixo tem pedras.
Aí não cria raízes, ela vai, quando sai do solo em direção à luz, ela é queimada porque não tem raiz. Não é? Estou se lembrando ainda agora daqueles tipos de espírita que Kardec falava. É todo semelhante a essa parábola do semeador. Não é? E depois tem aquele outro terreno em que é lançado, aprofunda, cria raízes, mas quando está crescendo a planta, em volta tem espinheiros e sufoca a planta. E ela não desenvolve, não frutifica. E somos, enfim, trazidos à ideia de que existem terrenos em que frutifica. E alguns frutificam 30 por 1, outros 60 por 1, outros 100 por 1. São os exageros de Jesus. Porque naquela época não tinha nenhuma semente que tivesse 30 por 1, nem 60 por 1. Nem, né? Se chegasse a 10 seria uma coisa extraordinária. Mas esse exagero é próprio da cultura judaica. Você estabelece um exagero, a fé do tamanho de uma semente de mostarda, a gente vê uma coisinha desse tamanho. Moveria montanhas, é uma coisa, são exageros, mas é para chamar a nossa atenção, é típico da... Mas bem, quando nós fazemos esta interpretação, nós sabemos, é o nosso coração. E aí temos que entender. Eu sei que a maior parte aqui vai dizer, o meu coração não é endurecido. A palavra entra, não é verdade? Alguns outros haverão de dizer, de fato, ela entrou, mas teve uma dificuldade. A dificuldade é que nas pedras, as pedras são aqueles instantes da aflição. Eu tenho certeza que quando houve agora a pandemia, ninguém se sentiu afetado, porque tão amadurecido na doutrina espírita, estavam equilibrados, não se sentiram incomodados, ninguém abandonou o centro espírita. Vocês não sentiram que abandonaram o centro espírita, esvaziaram, não, o centro espírita. Manteve-se acesa a fé, a chama, não é? Mas lá na nossa região, houve um esvaziamento dos centros, não é? Porque as pessoas dizem, agora eu não tenho tempo para isso, eu estou ansioso, eu estou com medo, não é? E vem um problema ou outro, a morte de um ente querido, acontece alguma coisa e a gente vai embora. São as pedras do caminho, as aflições. Nas aflições a gente corre. Não é? E depois existe aquela situação em que as pessoas caem a semente num terreno que ela até consegue criar raízes. Né? São os que adoram a filosofia e tal, o conhecimento e tal. E aí quando elas vai se erguendo, aí vem os espinhos. Os espinhos são as outras ocupações, as preocupações do mundo. Mas é porque eu tenho que cuidar da minha empresa. É porque eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que fazer o meu doutorado. Eu não tenho tempo para isso, porque a gente acha que é dono do tempo. A gente diz, eu posso fazer isso mais tarde, quando eu for me aposentar, né, aí eu vou fazer o bem. Não é assim que as pessoas fazem? Quando eu me aposento, porque a gente acha que é detentor do tempo de Deus. Né? Aí, às vezes, eu posso calcular a minha vida dessa forma. Por agora eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que fazer isso, o doutorado, a minha empresa. Tem gente que diz, eu tenho que fazer a minha empresa crescer. Aí diz, mas agora é o seguinte, meus filhos estão crescendo e eu tenho que deixar a minha empresa para os meus filhos, eu tenho que capacitá-los. Quando eles estiverem, né, tão eficientes quanto eu e eu souber que a empresa vai estar bem, aí eu posso me dedicar à caridade. E nessa história a gente vai se afastando. Não é? E é o que o Cristo diz dessas sementes que são lançadas no espinheiro. O espinheiro são as nossas preocupações que sufocam para que nós não frutifiquemos. E aí chega os que frutificam, que são todos que estão aqui. É verdade. Né? Aí frutifica. O que a gente está discutindo aqui é se é 30 por 1, se é 60 por 1, se é 100 por 1. Né? A discussão está nessa. Em geral, a gente olha assim, ali não dá 100 por 1, de jeito nenhum. Né? Agora, a grande questão, o desafio na análise, certamente que vocês, com o Afro, haverão de ficar mais claramente estabelecidos a ideia de como se veem transformados, é que eu vou dizer aqui, ninguém, evidentemente, tem um determinado tipo de coração, esses solos específicos. Nós temos parcelas no nosso coração do solo endurecido. Parcelas do nosso coração é um solo pedregoso. Parcelas do nosso coração é um solo recheado de espinhos. E nós já frutificamos alguma coisa. Olha que coisa boa. Cada um de nós já frutifica na mensagem do Senhor. Não é? Então, nós temos que dinamizar isto que a gente já frutifica. A gente tem que criar condições de limpar os espinhos que nos cercam.
Esse é o desafio da nossa vida. A gente tem que remover as pedras do caminho e a gente tem que, portanto, arar esse solo árido. Eu vou dizer só uma coisa aqui para a gente não situar todos os desafios, porque certamente ninguém vai considerar aqui que tem aridez no coração. Mas eu vou colocar uma sentença de Jesus, e aí vocês dizem se verdadeiramente vocês realizam isso na vida. Se for, então não tem coração árido. Jesus, eu acho extraordinário o Evangelho, porque quando a gente vai vendo o Evangelho, e eu gosto de ver as pessoas no Evangelho, quando as pessoas têm o Evangelho em mãos, gostam de passar uma canetazinha amarela no Evangelho. Né? Vocês já viram pessoas que fazem isso, dão lendo o Evangelho, aí passam uma caneta, né? Aí pega aquelas partes maravilhosas em que Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu vou, eu tenho que me lembrar disso, não é verdade? Aí depois tem aquelas outras passagens, eu estarei convosco até o final dos tempos. Jesus estará comigo até o final dos tempos. Mas aí Jesus diz, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha. Aí fica difícil. Não é? E aí tem aquela outra situação que nos convoca. Nós que vamos, alguns vieram aqui hoje dessa forma. Eu sei que são poucos, mas alguns vieram. Vieram, eu vou ali porque é um encontro espírita, eu vou me abastecer, não é, dessa energia, né, que os irmãos vão trazer. Mas alguém, são poucos, está com uma grande mágoa no coração. Está com a mágoa de um irmão. Mas veio aqui. E o Cristo ali, logo ao entrar, alertou. Antes de entrar no templo. O templo é essa situação em que nos comunicamos com Deus. Vai, te reconcilia com teu irmão e depois se apresenta. Porque novamente a gente acha que há tempo na vida e a gente é detentor do tempo da vida e a gente é capaz de ter tempo de viver a nossa mágoa e quem sabe mais tarde, mais adiante, quando essa pessoa quiser se aproximar de mim, aí eu vá perdoar ela. Nós temos uma dificuldade com essa palavra do perdão que o Cristo nos solicita e convoca a realizar. Mas tem uma palavra que talvez tenha alguém aqui que não seja capaz de realizar. Diz o Cristo, amai os teus inimigos. Eu sei que a grande maioria aqui também grifa isso, porque diz eu realizo. Não é verdade? Eu olho aí as Bíblias, o Novo Testamento de vocês e está grifado. Amai os inimigos. É uma coisa que vocês fazem. Né? E se fizerem, já estamos no mundo de regeneração. Então o desafio nosso de conceber o mundo de regeneração é essa transformação. Esse roteiro de transformação em que nos examinamos. E vamos passo a passo. Eu já venci o tempo, né? Eu já senti isso aqui. Veio aqui uma recomendação, ei, passou do tempo. E eu não vou fazer isso com o Afro e nem com vocês. Mas só para concluir, nós estamos com esse desafio. Arar o nosso terreno. Limpar as pedras que nos impossibilita criar raízes no Espiritismo. Fazer limpar o terreno dos espinhos que nos cercam. Do nosso desapego. Eu tinha uns exemplos para falar aqui, talvez no momento de perguntas eu possa depois trazer para vocês, para não me exceder, sobre esse roteiro que a gente faz. Porque Jesus nos deu um roteiro para fazer isso, né? Fazer cada uma dessas coisas que nos iluminam a alma e nos preparam para sermos instrumentos da regeneração. Porque o desafio não está em perceber que estamos finalmente no mundo de regeneração, porque na nossa cabeça é assim, o mundo está se transformando e eu quero caber nesse mundo, não é verdade? Eu vejo muito entre os espíritas uma coisa extraordinária, que é a história de dizer, eu quero saber se eu vou para o nosso lar, porque a gente tem uma ideia do nosso lar. Né? Dizer, minha ideia é não ir por umbral, pelo amor de Deus, eu não quero ir para o umbral, eu quero ir para o nosso lar. E a gente nem sabe que das casas, das moradas do Pai, o nosso lar é aquela coisa mais próxima do umbral. Não é? Mas a gente diz, se eu estiver lá, estou morrendo de feliz.
Pensemos nós, se nós formos para o umbral, vamos ficar tristes? Não, falem a verdade. Eu já vi ali alguém dizer assim, não, que não. Eu digo, mas fala a verdade. Se forem para o umbral, vão ficar tristes? Eu já fiz essa experiência comigo, porque um neurologista que lançou um livro, né, numa situação de quase morte dele, ele viu-se numa transformação em que ele foi até o verme que era, né? E aí, isso foi a percepção dele da morte, né? E aí, todo o processo de transformação, isso foi uma coisa maravilhosa de ser, mas ele não era espírita, nem coisa, ele passou, ele era ateu. E aí ele vem contando essa história do retorno dele, e quando ele chega a um espaço extraordinário que ele não conseguia nem explicar as delícias desse espaço espiritual. Mas, digamos, mas ele esteve lá, foi lá na lama em que era um verme e tudo mais. Imaginemos nós, desencarnamos e vamos lá. E o que, que a gente faz? A gente se indispõe com Deus? Não, mas eu sou espírita. Eu fui lá no encontro, olha, me inscrevi, assisti a palestras e tal, né, e vim parar aqui. Não, eu fiz essa experiência assim, de dizer, e se eu for para o umbral? Está perfeitamente justo. É o que eu preciso. E se eu for, que Deus me propõe a oportunidade de refazer os meus caminhos, na companhia dos irmãos do Rio Grande, porque certamente haverei de estar sustentado no seu amor, na sua alegria, na sua disposição de construir este mundo de regeneração. Porque, como dizia o apóstolo Paulo, não é para nos conformarmos com o mundo. Não vos conformeis com o mundo, dizia o apóstolo, mas transformai-vos. Esse é o desafio, que o amor do Cristo esteja com cada um e que as bênçãos do Senhor alcance a todas as residências dos que aqui estão e que se harmonizem nas bênçãos e nas blandices. Ou vocês não estão percebendo de todas estas rosas iluminadas que estão sendo ofertadas a cada um? Porque muito amor nos cerca na preparação deste evento. E muito agradecidos estão os amigos espirituais de que cada um esteja compenetrados, silenciosos na percepção da palavra do Senhor, que aqui estão sendo partilhadas, o pão da vida. E somos convidados deste banquete. Bênçãos e luz, muito obrigado pelo convite. E eu espero que amanhã possam dizer, cada um de vocês, este é o primeiro dia do resto de minha vida. Um grande abraço a todos.